Ó, bem, eu entendo que vocês estejam errados e eu acho que eu vou mostrar por que vocês estão errados, né? No tema de filhos espirituais. Então, o que acontece? São, vamos dizer, de certa forma, filosofias diferentes, né? Por exemplo, o Novo Testamento vai por meio de, vamos dizer, abdicações e até um pouco por meio da inocência, principalmente se você tiver, vamos dizer, poucos pecados, mas se você tiver ali, então e também se você tiver apenas, vamos dizer, um pecado sucessivo, ou mais pecados sucessivos, isso vai garantir uma parcial proteção. O pessoal gritando. Isso vai garantir, isso pode garantir uma parcial proteção, mas não grande o suficiente. E até a tal ponto de que as pessoas, pela lógica do Novo Testamento, são colocadas ou são colocáveis em situações de risco, a ponto de que isso nem sempre dá certo. Nem todas as situações em que as pessoas se colocam em situações de risco no Novo Testamento acaba dando certo, porque a ideia de você obedecer às abdicações ou você obedecer, ou não obedecer, o fato de você ser inocente, isso aí não é nem obediência exatamente, né? Ser inocente, não entender tudo ali da palavra e tal. Isso, principalmente a inocência, eu entendo que são bons elementos, mas não são elementos suficientes. E de maneira que, aí que tá, vamos dizer, pode haver alguma proteção, mas não vai ser sem que a situação de risco seja iniciada. Então tem essa. Então apenas para fazer um comparativo, quando eu falo de argumentos de curta, média e longa duração, principalmente na curta duração, eu não achava que tendo essas abdicações, essa obediência ao Novo Testamento, eu seria protegido numa situação de argumento que gere escândalo rápido, ou escândalo imediato, ou escândalo automático. Se gerar escândalo automático, eu não sei se eu vou conseguir, por todos esses métodos no Novo Testamento e com um pecado sucessivo, que eu vou conseguir receber a proteção espiritual. Em caso de longa duração, também não sei, para ser bem sincero. Porque o longa duração, como a resposta vai demorar mais tempo, a qualquer momento pode haver escândalo. Então, na verdade, justamente porque a lógica do Novo Testamento funciona diferente da lógica do Velho. Então, a lógica do Velho Testamento, inclusive, é a questão de evitar o mal, né? não deixar a coisa rolar até o final. Então, justamente, o risco sempre estaria lá. A ponto de que, mesmo eu tendo as abdicações do Novo Testamento, talvez eu não conseguisse ter a proteção, já que seria de último momento. Já que seria algo que ali, não, aconteceu escândalo automático, agora eu vou ter que ter capacidade para eventualmente responder. A minha dúvida não era essa. A minha dúvida era, peraí, se eu obedeço o Novo Testamento, eu serei protegido a ponto de que o escândalo automático não vai acontecer e eu vou ser punido de outra forma, para não afetar as outras pessoas. Para que as outras pessoas não sejam colocadas em risco. Então era essa a questão. Só que eu não lembro de ter me arrependido. Eu lembro de ter feito essa questão condicional ou condicionante porque eu não tinha certeza sobre o que aconteceria, se eu vou ter proteção ou não, principalmente nas situações, nas duas hipóteses de curta e longa duração. Na de média também não, mas a de média ainda eu dava uma colher de chá um pouco maior. Mas curta e longa duração eu não tinha certeza, não. No caso de curta duração, eu posso pensar, Deus vai me punir de outra forma, não vai ter argumento automático contra mim. Eu não sei se isso é verdade. Daí, argumento de longa duração, não, mas as pessoas vão ouvir uma coisa ruim, mas não vão necessariamente se escandalizar. Ou vão se escandalizar e não vão manifestar, o que pode eventualmente evitar o escândalo, se isso não for considerado como escândalo em si. Então tinha dúvidas até nessa questão do próprio conceito de escândalo. No caso ali da longa duração. Então, como o Novo Testamento não garante isso, porque não sugere o temor a Deus, que seria o método de sofrimento para evitar dificuldades do Velho Testamento, e que a princípio seria, vamos dizer, mais eficiente, sugerido no Velho Testamento, como isso não é sugerido no Novo Testamento, no sentido de que o pessoal também se concentrou, no sentido de que não se deve temer a Deus e se deve colocar em situações de risco, e essa é a ideia do Novo Testamento, e nem sempre é garantida proteção,
Se eventualmente não há a questão do temor a Deus, e isso é cortado no Novo Testamento, há no Velho. E no Velho Testamento, claro que você pode ter abdicações, não sei se é necessário tanto a questão da inocência, embora eu ache uma boa ideia, mas talvez não tanto, porque você saberia dos mandamentos, mas enfim, eu não acho exatamente algo ruim, a inocência dentro do que der, né? Então você pode ter a questão da inocência, você pode ter a questão até de algumas abdicações, mas você também teria a questão do temor a Deus, que é negada no Novo Testamento, e que eventualmente garantiria ainda mais proteção. Ou seja, aí nós podemos até discutir, no Novo Testamento não tem isso. No Novo Testamento não tem isso. Então, no Velho Testamento você teria a questão do temor a Deus. Se você tem o temor a Deus, você sofre, até de uma maneira talvez até sucessiva. Se você sofre via temor a Deus, automaticamente você teria maior proteção nas situações de você teria mais nas situações de risco. Então, sim, como no Novo Testamento não é sugerido, não há questão do temor a Deus, então automaticamente nós podemos presumir que é dito ao contrário, inclusive, no sentido que você não deve temer, automaticamente você tem menos proteção. Se você tem menos proteção, não é garantia, no caso que eu cito aqui sobre filhos espirituais, nem curta e nem longa duração, realmente a impressão que passa é que não haverá proteção. Se nós pegarmos aí o critério do Velho Testamento. Se colocarmos o critério do Velho Testamento na jogada, a proteção em relação ao temor a Deus seria, a princípio, maior. Se essa proteção é maior, aí eventualmente garantiríamos mais a questão da curta e longa duração, e ainda talvez não totalmente. Porque eventualmente haveria pecado sucessivo, mas mais do que no Novo Testamento. E aí que tá, a própria ideia do Novo Testamento sugere o contrário, porque a ideia do Novo Testamento é colocar em situação de risco. Enquanto no Velho Testamento não necessariamente. A questão do Novo Testamento é realmente fazer as pessoas, eventualmente, não é só a questão de enfrentar o mal exatamente, mas a questão de obter e enfrentar situações de risco. Então você pega ali a vida de várias pessoas ali pelo sofrimento, enfrentaram situações de risco e tal, enquanto não é exatamente a ideia do Velho Testamento. Então, apenas para fazer essa comparação, né, de que o fato de não haver o temor a Deus no Novo Testamento é justamente o não garantidor de proteção espiritual face, no caso, a vários tipos de dificuldade, em específico, no geral, há várias dificuldades, ou a todas elas, depende, não sei se todas, todos os tipos de dificuldade, enquanto não há isso em relação a todas as dificuldades, mas no caso específico que eu falo de filhos espirituais, não há garantia de curta e longa duração, que eu achei que poderia haver, mas ainda sem certeza, na época que fiz a análise, não, se eu obedecer o Novo Testamento, eu seria protegido. Não necessariamente porque eu não tenho temor a Deus. Eles retiram a questão do temor a Deus como elemento protetivo, para fazer justamente com que você não seja protegido, porque a ideia lá é um enfrentamento maior. Não é nem só exatamente enfrentar o mal, mas se colocar em situações de risco. Talvez para chamar a atenção em relação à questão da fé. Talvez com algum propósito que não é necessariamente ruim, mas talvez nem sempre. Mas é uma outra forma de se fazer e que não garante proteção, enquanto no temor a Deus se garantiria mais. E a análise que eu fiz é que no Novo Testamento, não levando em consideração o temor a Deus, haveria proteção. A análise que eu fiz é que se teria proteção. No caso de argumento de curta e longa duração, mas é que tá, eu não tinha certeza disso. Por quê? Se acontecer uma situação de escândalo na questão automática, eu não sei se eu vou ter resposta rápida. Que essa é uma das minhas grandes maiores dúvidas. A não ser que Deus desvie e me puna de outra forma. O que era um pouco mais provável do que a primeira alternativa, de Deus me dar a resposta na hora, que eu acho que não vai acontecer. Primeiro ponto. Segundo ponto, longa duração também havia problemas. Não é garantia que as pessoas escondam para si as suas preocupações numa coisa que ainda não se tem resposta clara, né? E que vai demorar para ter resposta clara, e que as pessoas vão perceber isso, se eventualmente fosse levantado dessa forma. Não se escandalizam numa primeira vez, talvez na segunda sim. Então, isso que nós temos que levar em consideração é o grau de proteção. Claro, eu posso admitir, se eu tiver proteção, sim. Daí eu vi o pessoal provocando na rua, não, porque essa pessoa que no final, não sei o que provocou, essa pessoa que você pede desculpas. Não. Eu não lembro de ter feito esse arrependimento desse jeito. Para mim foi condicionante no sentido de que, se tiver proteção, eu estou errado.
Mas aí que tá, não há garantia de proteção por causa da questão do temor a Deus. E já que a obediência ali também não seria totalizante. Então tem alguma coisa aí que eu acho que vocês não calcularam a questão do temor a Deus, mas além disso estão dizendo, se arrependeu. Não, primeiro que eu me arrependi até agora diante de Deus. Deus não é outra pessoa, estou falando de Deus em relação a que Deus daria proteção. Não é porque a pessoa levantou esse argumento contra mim que agora eu vou achar que essa pessoa é Deus. Não é essa pessoa que me protegeria na questão argumentativa, se eu estivesse lá enfrentando essa pessoa ou pessoas, né? Se eu estivesse enfrentando a questão argumentativa no ministério. Não, a pessoa que dizem que se eu chamei de Deus alguém, não, mas essa pessoa não vai me proteger lá. Eu tô falando que Deus, eu tenho que verificar se Deus vai dar proteção, não porque a pessoa esteja certa ou errada contra mim. Eu tô falando, pô, Deus, então perdoe, você realmente protegeria lá. Eu não lembro de ter falado isso desse jeito. Mas eu falei assim, não, realmente se tiver proteção eu estou errado. Mas dá a impressão muitas vezes de que não há proteção. Tanto no curta e longa duração, especialmente nesses dois. E na média também. Só que talvez um pouquinho mais fraco, no caso da média duração. Porque daí eu teria um tempo um pouquinho maior de pesquisa. Longa duração não, porque a longa duração não se sabe quando eu vou encontrar a resposta. Né? Nesse meio tempo todo mundo já virou um puto escândalo. No caso ali do ministério, que já poderia ter virado. Então essa é a questão. Então eu acho que apenas para completar, e acho que sim, me liberando agora nessa questão, e dizendo que as abdicações do Novo Testamento e a inocência eu não acho que seriam proteções suficientes em relação a um pecado sucessivo. Né? Ou pelo menos assim é dito em outras interpretações bíblicas. Então fica esse complemento.